do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo que às vezes é um pouco esquecido, mas tão importante para nós portugueses, para a nossa história. São Vicente, o padroeiro de Lisboa, é o padroeiro principal, também Santo António, mas São Vicente é o padroeiro principal de Lisboa. E muitas outras terras em Portugal têm este santo como protetor, como padroeiro, mas nós hoje voltamos sobretudo para Lisboa e para o seu povo, que desde os 800 anos de história de Lisboa, como portuguesa, teve sempre como padroeiro São Vicente, tendo uma grande igreja, São Vicente de Fora de Lisboa, chamada São Vicente de Fora, que muita gente conhece porque é na zona da Feira da Ladra, etc. E vamos então, neste dia, colocar-nos na intercessão de São Vicente e vamos lembrar por Ricardo Oliveira, que faleceu em Portugal, tem família aqui, e lembrá-lo ao Senhor e à sua família, todos aqueles que são chamados neste tempo a sofrer mais esta partida, que segundo consta também era jovem, não era bastante jovem, portanto, mas nós confiamos as nossas orações por ele e por toda a sua família. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, infundi em nós o vosso Espírito, para que os nossos corações sejam fortalecidos por aquele amor que ajudou São Vicente a suportar o martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Início do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, David, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Silacal. Ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento do Sol. Trazia as vestes rasgadas e a cabeça coberta de poeira. Ao chegar à presença de David, prostou-se por terra em profunda reverência. David perguntou-lhe: de onde vens? Ele respondeu: escapei-me do acampamento de Israel. Disse David: que aconteceu? Conta-me tudo. O homem respondeu: o exército fugiu do campo de batalha. Muitos homens tombaram. E o próprio Saul e o seu filho Jonatas também pereceram. Então David agarrou as suas vestes e rasgou-as. E ao mesmo fizeram todos os que estavam com ele. Depois lamentaram-se, choraram e jejuaram até à tarde por Saul e seu filho Jonatas.
pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham sucumbido ao fio da espada. E Davi exclamou: como pereceram nos altos montes os que eram o teu esplendor, Israel, como sucumbiram os heróis Saul e Jonatas, também amados e queridos. Nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais velozes do que as águias, mais valentes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestiu de purpura e linho, enfeitava de ouro os vossos vestidos. Como sucumbiram os heróis no combate, como pereceu Jonatas nos altos montes. Choro por ti, Jonatas, meu irmão. Eras o meu melhor amigo, e para mim a tua amizade era mais maravilhosa que o amor de uma mulher. Como sucumbiram os heróis, como pereceram estes valentes guerreiros. Palavra do Senhor. Sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente. Diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Aleluia, 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 aleluia. Abri, Senhor, os nossos corações para recebermos a palavra do vosso Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, nós hoje celebramos
para já estamos a celebrar a missa de 7º dia deste nosso irmão que partiu, certamente não esperava, nem a sua família, numa idade ainda jovem, mas estas doenças de câncer, etc., batem à porta, e nós temos que rezar para que o Senhor nos vá livrando e dê força às famílias que têm este drama pela frente, e são tantas, mesmo crianças que ficam sem pais, sem mães, e nós com tristeza lembramos a todos. Mas lembrando todos aqueles porque quando estamos a celebrar por um irmão que parte, e hoje nós dizemos missa de 7º dia, porque na mentalidade de Jesus, na cultura de Jesus, os números têm símbolos, têm significado. O número 3, o número 5, o número 7 referem-se às coisas de Deus. E nós, ao dizermos que estamos a celebrar, por exemplo, a missa de 7º dia, é a mesma coisa que dizer que estamos a confiar o nosso irmão a Deus. Nós hoje celebramos São Vicente. São Vicente é o padroeiro de Lisboa. Eu hoje de manhã fiz uma pequena reflexão, é um vídeo que está no YouTube, porque foi uma página extraordinária da nossa história, a vida e o testemunho de todos os cristãos que se inspiraram em São Vicente. Portanto, São Vicente foi martirizado neste dia 22 de janeiro do ano 304. Era diácono, não era sacerdote, da diocese, que hoje é a diocese de Saragoça, na zona de Valência, Espanha, e foi martirizado, portanto ainda não tinha havido a liberdade aos cristãos, e o imperador descobriu que ele era cristão, e portanto as autoridades mataram-no. Eu gosto muito de falar nos mártires, porque nós estamos a chegar a um tempo que vai gerar mártires. Vai gerar mártires novamente. Até porque andamos muito confusos. Hoje as pessoas sentam-se à frente da televisão e tudo que a televisão deita cá para fora é verdade. E às vezes perdemos a capacidade crítica, a capacidade de julgar, de pôr um senão. E olhar que o nosso mundo hoje está todo de pernas para o ar, os valores ao contrário. E o cristão não pode pactuar. Eu ontem falei na festa de Santa Inês, uma menina de 13 anos. Nós temos uma igreja portuguesa em Toronto, que até é uma igreja muito conhecida, a igreja de Santa Inês. E Inês tinha 13 anos. E por causa de uma questão de não vacilar perante a pureza, foi martirizada. Eu penso que aqui no Canadá está para surgir uma lei que se vier a ter comigo um irmão ou uma irmã gay, e eu lhe disser alguma coisa que pronto, muda de vida ou qualquer coisa, se me for acusar, eu sou preso. E a grande maioria dos cristãos não está a perceber. Mas estamos presos, estamos preparados. Até porque já vimos a preparar-nos há algum tempo. Olhai que o abandono dos jovens da igreja não é simples. Não é simples. É uma coisa estrutural, pensada. Mas pronto, isso é outra conversa. São Vicente foi martirizado no ano 304. Por exemplo, nós hoje estamos a celebrar a missa de 7º dia deste nosso irmão, cuja família é da zona da Amealhada. No ano 940, já resiste em Coimbra que na Amealhada havia uma porta de São Vicente. Em Guimarães, no Porto, um pouco por Portugal, havia referências a São Vicente, muito antes da nacionalidade.
Eu não sei das pessoas da minha ilhada se essa porta existe, se não existe, se foi destruída, ou o lugar de São Vicente, não sei. Mas há uma referência de uns livros num convento de Lourvão, em Coimbra, que falam, por exemplo, desta porta de São Vicente na minha ilhada. 900 e mais ou menos na altura em que foi martirizado São Paio. Também em Valência, também em Saragoça, naquela zona. E o mártir São Vicente foi recolhido, os cristãos estiveram na igreja durante muito tempo, mas quando chegaram os muçulmanos no século VIII, que invadiram todas as igrejas, transformaram o sul de Espanha, todas as igrejas em mesquitas, e os cristãos, para salvar o corpo de São Vicente, meteram-no numa barca e largaram-no no mar. E quis a sorte que essa barca viesse parar na zona do Algarve, da zona de Sagres, onde hoje está o Cabo de São Vicente. E muito perto está onde foi a escola de Sagres dos navegantes. E acontece que, portanto, no tempo quando o nosso rei, Dom Afonso Henriques, estava a conquistar Lisboa, o cerco de Lisboa foi de 3 meses. 3 meses, porque a guerra não era como hoje. E o nosso rei prometeu, se conquistasse Lisboa, iria ao Algarve, que era dos muçulmanos, não era domínio cristão, buscar o corpo de São Vicente. Mas todas as contrariedades, havia um senhor que sabia, que estava numa gruta, estava naquela zona do Cabo de São Vicente, e o nosso rei, porque não podia passar por terra, porque era muçulmana, vinha-se a conquistar Portugal, o nosso rei, nas barcas, vieram e descobriram o corpo, porque aquele irmão que sabia morreu na viagem. E mesmo assim o nosso rei, o Dom Afonso Henriques, conseguiu resgatar o corpo e levou-o para Lisboa. E os pescadores, um testemunho que ficou na nossa história, que está na bandeira de Lisboa, houve 2 corvos que acompanharam o barco do corpo de São Vicente de Sagres sempre até Lisboa. E esses corvos estão na bandeira da cidade de Lisboa. A barca e os corvos. E foi construída a igreja de São Vicente fora de Lisboa. Tudo isto. Imaginai que depois, mais tarde, o nosso infante, Dom Henrique, voltou com a escola para Sagres. Era um sítio com um mar, etc., mas o percurso ao contrário. São Vicente, todos os poetas falaram dele, todo um ânimo tremendo, porque aquele diácono espanhol, que nunca certamente pisou o território que hoje é português, mas porque aquelas terras estavam debaixo do jugo muçulmano, os cristãos lançaram a barca e a barquita veio parar à costa portuguesa, onde hoje é o Cabo de São Vicente. 100 anos depois da morte de São Vicente, Santo Agostinho escrevia assim: Vicente venceu onde o mundo foi vencido. A vós foi concedida a graça de não só de acreditardes em Cristo, mas também de sofreres por Ele. Um e outro dom recebera o levita Vicente. Recebera-os e guardara-os. Se os não tivesse recebido, como os guardaria? Tinha confiança na palavra, tinha coragem no sofrimento. Ninguém se envaideça da sua força interior. Quando fala, ninguém confia nas suas forças quando sofre a tentação, porque se falarmos bem, com prudência, é dele que vem a nossa sabedoria. E se suportarmos os males com coragem, é dele que vem a nossa força. Recordai-vos de Cristo Senhor no Evangelho,
exortando os seus, recordai-vos do Rei dos Mártires, instruído nas armas espirituais e seus exércitos, exortando-os para a guerra, fornecendo-lhes auxílio, prometendo a recompensa. Ele que disse aos seus discípulos: neste mundo haveis de sofrer, logo os consolou, ao vê-los assustados: não temais, eu venci o mundo. Portanto, 100 anos depois, na zona de Itália, na zona norte da África, todos os cristãos falavam do testemunho de São Vicente. E a nossa nacionalidade só começou 600 anos depois. Só 600 anos depois. E o povo português sempre viu naquela aportar da barquita com o cadáver de São Vicente, que foi mandado para que os muçulmanos não profanassem, sempre viu nisso um sinal de Deus. O nosso rei ficou muito agradecido, todo o povo ficou agradecido, e nós devemos falar destas páginas, porque nós andamos muito desanimados, andamos muito abatidos, julgando que somos senhores do tempo e da história, que sabemos tudo, dominamos tudo, somos donos da verdade, mas só há um dono da verdade. Só há um Senhor da verdade. Nós hoje vivemos ao contrário. E o Senhor da verdade é Deus, é Jesus Cristo. E os seus caminhos, às vezes parece que nos levam para lados diferentes. Olhai o desânimo de um mártir. O São Paio, que foi martirizado também em Valência, ali onde São Vicente foi, mas com um espaço de 400 anos. 400 ou mais. Portanto, 304 para 925, melhor 600 anos. Demos graças a Deus. Eu convido-vos a olhar, os portugueses, a olhar para a bandeira de Lisboa, para a referência da bandeira de Lisboa, porque está lá desde sempre, os corvos e a barca. Às vezes algumas pessoas não entendem como é que eu deito ali muita comida aos corvos. É por causa de São Vicente, porque eu sei a história. Eu deito comida aos corvos por causa da referência que tenho do São Vicente, da nossa história. O Luís de Camões fala disto nos Lusíadas. Nós hoje vivemos um tempo de ateísmo, de agnosticismo, de arrogância, de arrogância intelectual. Mas não podemos fugir das páginas daquilo que somos. E devemos falar disto. Eu convido a quem está em casa, vá, hoje é fácil, através da internet, e investiguem sobre a bandeira de Lisboa. Não está lá São Vicente, está lá a barca que o trouxe e estão lá os corvos que o acompanharam. Lembremos-nos disto e que o Senhor, que nós não tenhamos a vaidade como os familiares de Jesus no Evangelho. Está fora de si. O próprio Jesus não se livrou de que o julgassem, está fora de si. Quem joga no xadrez, no tabuleiro da verdade, da retidão, é interpretado pelos homens como estar fora de si. Mas Deus lá vai conduzindo a barca, lá vai levando-nos a barca e nos vai erguendo. Nós portugueses, nós povo, que estamos muito divididos, estamos todos... Hoje é uma confusão, mesmo em Portugal, aos orientais, que é uma confusão tremenda. Não há nenhum ideal que nos una, uma coisa que nos assusta. Hoje, mesmo em todas as nações, não há nada que nos una. E agora parece nos tempos modernos, cala-te, está encalado, caladinho, não fales. Parece que agora aquilo que une, que é o silêncio, mandar calar. Nós vimos um povo que sabia de onde vinha,
sabia de onde vinha e sabia para onde ia. Portanto, este nosso irmão que nós celebramos hoje, da zona da Mialhada, não se esqueçam que no 900, no século X, já havia na Mialhada uma porta de São Vicente. E nós somos filhos desta gente que nos fez e que nos construiu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Irmãos, neste dia de São Vicente, a doutrina de Jesus continua a ser tão nova que ainda hoje há quem a não compreenda e a rejeite. Peçamos ao Pai a graça de aceitar todo o Evangelho e digamos: ouvimos, Senhor Deus da verdade. Ouvimos, Senhor Deus da verdade. Pela nossa Igreja particular de Nossa Senhora de Fátima, para que se empenhe de alma e coração no anuncio fiel do Evangelho de Jesus, oremos. Pelos que, à semelhança dos parentes de Jesus, o rejeitam e até gostariam de o calar, para que reconheçam a ação libertadora da Igreja, oremos. Por aqueles que ainda hoje continuam a seguir Jesus e a alegrar-se com a sua palavra, para que a fé os torne sedentos do infinito, oremos. Por todas as vítimas das guerras e por aqueles que sofrem as suas consequências, para que Deus dê a sua paz a uns e conforto a outros, oremos. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, por terem perdido alguém que amavam de coração, para que a saúde encha de paz e a sua lembrança, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós por fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
estes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Vicente, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana, fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Deus, Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vossa Santa Salvador, bendito o nome do Senhor, a vossa Santa Salvador. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Ricardo Oliveira, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a nossa peregrinação hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, exemplo do vosso mártir São Vicente, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviar uma saudação para a família do nosso irmão Ricardo Oliveira, aqueles mais próximos, toda a família aqui em Kingston. Não sei se alguém vai ou esteve a acompanhar-nos. Também continuar a convidar, nós rezamos o terço, todos os dias às 8h30, hoje vai ser com a comunidade de Montreal, que já há bastante tempo não reza connosco e que faz o favor de rezar através do telefone. Convidamos todos para rezar e para se inscreverem, para estarem connosco, porque muita gente tem se inscrito. Muito obrigado. Não tenhamos vergonha de rezar. O mundo tem os seus caminhos, tem as suas coisas, tem aquilo que pensa que é verdade, mas que às vezes não tem verdade nenhuma. Nós continuamos a ser fiéis àquilo que somos, a exemplo de São Vicente. E eu hoje, que esta internet, convido para que vão ver a bandeira de Lisboa e sobretudo refletir um bocadinho sobre aquele ano. Os pescadores em Portugal foi sempre, e há muita gente aqui na nossa comunidade que são descendentes de pescadores, foi sempre uma comunidade que soube transmitir a graça de Deus nas tempestades da vida. E esta, na barca que está na bandeira de Lisboa, que está em tantos sítios por Lisboa, a barca que trouxe o corpo de São Vicente, é um testemunho da força dos nossos pescadores e das suas famílias. E nós temos tanta gente que é filho, que é descendente de gente do mar, quem tanto devemos. E hoje, no dia de São Vicente, aquela barca que anda tão turva, que anda em águas tão turvas, mas que é a barca que sempre nos animou e que sempre nos levou a bom porto. Então, todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.